Salve, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Seu Flamengo. Nação, vamos falar aí desse pós-jogo de Flamengo 2, Benfica 1. Jogo esse que foi um jogo amistoso, amigável, a priori, né? O Flamengo estava disputando, muitos já sabem, né? Uma intertemporada lá em Portugal. É o primeiro clube brasileiro a ser convidado a disputar uma intertemporada lá em Portugal, valendo o troféu simbólico, troféu Algarve. O Flamengo se saiu bem nesses 3 amistosos, empatou o primeiro contra o River Plate, venceu o segundo contra o Lausanne e venceu ontem contra o Benfica. Então o Flamengo sai invicto, sem perder nenhum jogo. Como eu disse, é amistoso, vamos curtir o momento, curtir a vitória do Mengão, curtir esse mini título do Flamengo, porque agora dia 17 tem outro amistoso contra o Olímpia no Mané Garrincha. Então, mas vamos falar do jogo de ontem. A priori, era para ser um jogo amigável, um jogo amistoso, todo mundo já sabe como que funciona, só que o Flamengo entrou em campo querendo nem saber se era jogo amistoso ou não. O Flamengo entrou para valer, parecendo que estava valendo um troféu importante. Ontem foi importante demais a pegada, o ritmo que os jogadores do Flamengo entrou em campo. Mas eu vou ser justo aqui, vou ser o mais sincero possível. Tudo tem um contexto. O Benfica está em pré-temporada, tá bom? Estão voltando de férias. E o Flamengo está no meio de temporada, com outro ritmo de futebol. Teve aí pouco menos de um mês de férias, não sei. Acredito que faça assim uma diferença, mas isso interfere bastante, por isso do resultado de ontem. Claro, estou deixando bem claro aqui. Não estou tirando o mérito do jogo do Flamengo, da vitória do Flamengo, de maneira alguma. Não estou. Tá bom? O Flamengo jogou bola ontem, mostrou competitividade contra um time europeu. Então, a gente viu uma evolução desse elenco do Flamengo. E olha que o Flamengo não estava nem completo. No jogo de ontem. O Flamengo, o primeiro tempo foi um primeiro tempo avassalador. O segundo tempo, nem tanto. A do primeiro tempo o Flamengo entrou com mais pegada, entrando na dividida, não passava a bola, não passava o jogador, mas não passava a bola. Ontem o Flamengo mostrou garra no primeiro tempo, estava jogando com sangue nos olhos no primeiro tempo. Entrou o Prestiani ontem, aquele jogador que cometeu atos de racismo contra o Vinícius Júnior, já sabe, né? O torcedor pegou no pé dele desde o momento que ele entrou em campo, mas ele entrou na porrada ontem. Emerson Royal, Eric Pulgar, os jogadores estavam chegando para machucar ele. Teve aquela confusão no banco de reserva. Foi aquele jogo amistoso, amigável, com sentimento de valendo algum título importante. Era isso que o time do Flamengo entrou em campo com esse pensamento. Entrou achando que valia título grande e entrou pra valer. Foi um jogo bom de assistir. Por mais que o primeiro tempo saiu com 1-1, foi um primeiro tempo que eu gostei mais do que o segundo tempo. O Flamengo achou um gol. O Flamengo já estava buscando um gol desde o começo do primeiro tempo. Só que esse gol veio no penúltimo minuto dos acréscimos. Por que no penúltimo minuto? Porque no último minuto, 1 minuto depois, o Bruno Henrique, que para muitos estão falando que não foi pênalti, para mim foi. Tem imagens que eu assisti no Sport TV mostrando que o lance foi dentro da área. Então para mim foi pênalti, tá bom? Então, no último minuto, aquele pênalti bizonhamente, parece que o Flamengo estava empolgado demais com um gol que tinha feito. Aí no último minuto do primeiro tempo, o Bruno Henrique me faz aquela bizonhice e o jogo vai para o intervalo com 1-1. No segundo tempo veio um jogo mais morno, aí entrou o Alacian, que ampliou o jogo, e o Flamengo manteve os 2-1 até o final do jogo e conquistou o título Algarve. Ou seja, foi um Flamengo que mostrou um pouco de evolução no jogo de ontem. Claro, vou voltar aqui, era jogo amistoso, um time está em pré-temporada,
O outro time está em meio de tabela, sem aquele salto alto todo, sem aquele já ganhou, porque não vai ter, da minha parte não vai ter. Esses jogos serviu para o Flamengo preparar o time, dar ritmo de jogo ao elenco e para o Leonardo Jardim fazer alguns testes. De uma coisa eu sei, os portugueses estavam putos ontem. Putos. Por quê? Porque o jogo foi lá em Portugal. E 90% do estádio era torcedor do Flamengo. Eles estão putos com isso. Agora eles viram a grandeza do Flamengo. Tem aquela rivalidade, não sei se a gente pode dizer rivalidade de Flamengo e Benfica, por conta do Jorge Jesus, que em 2020 o Benfica veio aqui, tirou o Jorge Jesus do Flamengo. Aí depois o Marcos Braz foi lá para Portugal, assistiu o jogo do Benfica quando o Jorge Jesus era técnico e houve aquele alvoroço todo. Não sei se tem rivalidade a respeito disso entre Flamengo e Benfica. Só sei que os jogadores do Flamengo ontem entrou com mentalidade de eu vou pegar, eu vou ganhar, eu não vou perder dividida, eu quero ganhar isso aqui. E foi isso que aconteceu. Então, foi um jogo bom de ter assistido. Eu gostei. Dos 3 jogos amistosos, o jogo de ontem foi o melhor para mim. Principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo eu achei mais morno. Então é isso, nação. Não sem salto alto, sem achar que já ganhou, sem achar que tá tudo certo, porque foi só jogo amistoso. Como eu disse, um time está em pré-temporada, o outro time está no meio de temporada. O Flamengo vai ter outro jogo amistoso agora, dia 17, contra o Olímpia, no Mané Garrincha. E pro final do mês, dia 27, já vai voltar as competições oficiais, que o Flamengo vai enfrentar a Chapecoense lá em Chapecó. Então, aproveitem, curtem a vitória do Flamengo ontem, curtem esse mini título que é o troféu Algarve. Eu achei bonitinho esse troféu, eu achei bonitinho. O Benfica, até então, é o maior clube que mais venceu esse troféu, e o Flamengo desbancou ontem o Benfica. E é isso, os portugueses estão putos que eles viram ontem o real tamanho do Flamengo, o real tamanho da torcida do Flamengo. Então, nação, curtem, aproveitem. Se você assistiu até o final, dá aquela moral aí, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, compartilhando. Deixa sua opinião nos comentários, ative o sininho de notificação. Estamos quase chegando na casa dos 1000 inscritos. E para o canal continuar crescendo, o YouTube continuar entregando meus conteúdos. A gente sabe como é difícil estar crescendo aí na plataforma do YouTube. Peço que você me ajude a bater essa meta aí. Falta pouco. Falta menos de 150 inscritos para a gente chegar à marca de 1000 inscritos. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, falo de Flamengo todos os dias. E para cima, isso aqui, ó. Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Mengão. Valeu!